E beleza. Aqui pro meu Tá aqui tá tudo todo ok. mundo ouvindo, tá? E aqui no meu, deixa eu ver se tá todo mundo escutando. A gente sempre tem um delay aí de uns 5 Ao segundos. vivo tem esse problema, né? Existem as vantagens que, obviamente, estão condicionadas à maior participação de todo mundo que quiser participar, mandar dúvidas, nós estamos aqui super disponíveis para atendê-los. Por outro lado, ficamos aí sujeitos aos problemas técnicos que eventualmente acontecem. Beleza. Bom, pessoal que está aqui me acompanhando, aqui eu sei que o áudio tá ok, tá bom? Como a gente está fazendo então tá transmissão ótimo, simultânea, deu um probleminha lá no YouTube da Flávia Rita, mas a galera já está consertando aí. Já tá todo mundo resolvendo, podemos ir conversando, não tem problema não. Ótimo. Até porque depois, qualquer coisa, eu linko do meu YouTube pro seu vídeo, que já que o seu tá perfeito, tá ótimo. Beleza, vamos lá, aqui tá perfeito, já ultrapassamos os 100 espectadores, show de bola. Ai, que legal. Muito bom, e tá cheio de estudantes de alto desempenho, aqui, meus alunos, eles são intimados, sabe, a comparecer, então aqui já estão em peso aqui, galera que faz o treinamento de alto desempenho nos estudos, e como eu disse, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para a Flávia Rita, e eu também vou fazer a que vocês forem colocando, tá bom? Ó, a Flávia Rita já recebendo vários elogios aqui no canal. Obrigada. Ela é nossa, na verdade a gente tem aqui uma das coisas que eu faço é orientar os alunos quanto a material de estudos. Ó, já mandaram até aqui no canal, ó, no dia que eu conseguir aprender a gramática, eu juro que morrerei feliz. Então esse dia vai ser hoje. Vai. Esse dia vai ser hoje. Vai começar hoje, na verdade. Pode ter possível, isso eu tenho certeza, é possível. Muito bem, vamos lá, então podemos? Aí tá ok? Podemos, agora tá ok. Ótimo, então como eu estava falando aqui, a Flávia Rita, você é a primeira que eu sempre indico aqui, eu já conheço seu trabalho já tem um tempo. Muito obrigada. Até porque antes de conhecer, antes de indicar o material para os estudantes, eu sempre compro, assisto, né, passo um pente fino. E eu gosto muito do curso Português Total, a didática, a forma como é colocado, então parabéns aí pelo seu trabalho. Okay? Obrigada. Bom, primeira perguntinha aqui que eu separei, Flávia, é o seguinte, a gente estuda português a vida inteira, então por que existe uma dificuldade tão grande para os estudantes de estudar o português quando vai estudar para concurso, parece que é uma outra matéria, e tirar uma nota alta? Bom, por que é difícil tirar uma nota alta em concurso, né? Porque às vezes o aluno vem com um histórico escolar de notas altas. Eventualmente ele está lá no seu ensino fundamental e no ensino médio com um desempenho de língua portuguesa que ele considera adequado, né? Quando chega em concurso público, a gente tem que lembrar que o desempenho ele não é individual, ele acaba sendo um desempenho comparativo. E isso, de certa maneira, complica o processo, porque uma coisa na escola você ter um desempenho para si, e aquele desempenho ser mensurado por uma média, por uma métrica que avalia o indivíduo. E num certame, a gente acaba tendo uma métrica que é comparativa. Então, você pode ir muito bem, mas o seu colega pode ir ainda melhor que você. Então, esse viés de comparação não quer dizer que o aluno nem seja proficiente em língua portuguesa. Às vezes ele o é. Só que o nível dos candidatos está cada vez mais alto. Então, eu imagino que existam duas coisas a serem observadas nesse processo. Primeiro, que muitas vezes o aluno do ensino fundamental e do aluno médio, obviamente, ele não se prepara ali naquela fase da vida para ser submetido a uma prova de concurso público. O seu objetivo, em princípio, é outro, né? A priori, ele quer aprender a língua materna para se comunicar, se expressar com clareza, redigir uma redação, redigir um texto de gênero variado dentro do seu contexto socioeconômico. Então, é uma coisa. E a outra coisa, que eu acho que é uma segunda lacuna,
é a competitividade muito acirrada. Então, o menino, ele sai do ensino médio ou sai de um curso superior sem necessariamente esse enfoque de concurso público, portanto, ao longo de sua base escolar, ele não se dedicou ao português com esse viés. E o que faz todo sentido, porque não é muito normal, né? O menino está lá no terceiro ano do ensino médio pensando em concurso. Não é muito normal, embora aconteça. Eu já vivi essa experiência algumas vezes. E a outra lacuna é a lacuna da competitividade, que hoje é muito acirrada. Então, a gente sabe que existem alunos em alta performance, como os que você ajuda, obviamente, e a gente sabe que esses alunos, eles apresentam um desempenho tão acima do que a gente considera mediano ou do que a gente considera otimizado, que eles acabam elevando essa nota, principalmente na minha disciplina. Quando a gente vai observar a conjuntura dos concursos, a gente vê que português, na maioria dos certames, é uma disciplina que se precisa gabaritar. Infelizmente, essa é a realidade de hoje, né? E isso é muito interessante, porque uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente estava até conversando, né? Que o estudante, durante essa fase dele escolar, se ele for mediano, ele passa. Então ele sabe ali o português, mais ou menos, e ele está super satisfeito com isso, né? E agora, quando ele vai para o concurso, ele tem que se deparar realmente com, muitas vezes, gabaritar. E aí você tem a língua portuguesa, que tem uma nota alta nos concursos para poder passar, e ela tem um peso importantíssimo, né, na maioria dos concursos, praticamente tirando os concursos de carreira jurídica, que não cobra diretamente, mas tem que saber de qualquer jeito, né, principalmente para a segunda fase, mas ela vem ali na prova objetiva, 20 questões, né, e às vezes 10 questões com maior peso também. Então é uma matéria fundamental. Então, e uma das coisas que eu sempre, até gravei um vídeo, falava aqui no meu canal, que eu falo, pessoal, uma dica importante para conseguir ficar fera em língua portuguesa, que eu falo que não tem como ficar fera em língua portuguesa sem ler bastante. Eu acho que a leitura é realmente um diferencial, com certeza. Para efeito de vocabulário, para efeito de assimilação de estrutura sintática, para ritmo de leitura no dia da prova, que às vezes é uma coisa que o aluno não dá ênfase, mas muitas vezes ele não consegue terminar uma prova tipo da FCC, que é considerada uma prova extensa, e aí ele precisa administrar, entre outras coisas, a velocidade de leitura e a capacidade de assimilação do que ele leu. E aí apenas a leitura, vamos dizer assim, antecipada como hábito, garante esse tipo de potencial. Sim, e eu vou comentar aqui uma orientação que eu sempre dou para os meus estudantes, e dela eu vou puxar uma pergunta para você, que é o seguinte: língua portuguesa, todo mundo aqui começa estudando com língua portuguesa, ela é a número 1. Então a gente sempre começa, meus alunos, caiu língua portuguesa, você vai começar com língua portuguesa, depois, ou vai estudar 2, 3 matérias, mas ela está ali em primeiro lugar. Para o estudante que está começando hoje a estudar para um concurso público, que dica que você pode dar para ele? Como é que ele começa a estudar a língua portuguesa? Está começando aí do zero. Eu acho que os estudos, de uma maneira geral, para a maioria das disciplinas, e o português acaba não fugindo muito a isso, ele tem que ser iniciado com um curso começando do zero. Tipo assim, um curso que realmente pegue aquele menino pela mão e oportunize o aluno a crescer nas suas expectativas de conhecimento. É claro que, sendo um começando do zero, e as pessoas no concurso são muito heterogêneas, obviamente alguma teve acesso a uma escola muito mais qualificada, outro menos qualificada, um já vem trabalhando a língua portuguesa porque é um curioso, outro se distanciou dela por completo ao longo da sua vida acadêmica, em função de um curso superior específico, e agora precisa resgatar isso. Mas eu acredito que a melhor base seria: inicie por um curso completo teórico. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não acha que é melhor iniciar o estudo, por exemplo, com um livro? Tipo, eu tenho um livro, Português Complicado, considero o livro muito bom, mas eu acho que o livro, ele requer uma pessoa que já tenha um domínio para efetivamente ler. É óbvio que existem exceções, né? Eu falo que para cada perfil de estudante, há sempre exceções. Existem pessoas que são muito autodidatas, que já têm um arcabouço de leitura tão volumoso que, ao lerem qualquer manual, vão conseguir apreender e aprender de maneira autossuficiente. Mas para a maioria das pessoas não é assim que acontece. Sim. A maioria vai precisar de mais de um estímulo. Então eu acho que o estímulo inicial seria um curso começando do zero. Então
eu ainda falo sempre com o aluno, eu me considero uma excelente professora, mas o aluno também tem que observar essa questão da afinidade com o professor. O ritmo dela me atende, a forma como ela expõe a matéria eu acho dinâmica, ou para mim é muito rápido, ou para mim é muito devagar. Isso tudo deve ser levado em consideração, porque esse primeiro contato com a disciplina, ele é fundamental para estruturar o conhecimento. Esse conhecimento, quando bem estruturado, ele obviamente vai ser mais relevante para outras etapas aí no concurso público. Então, na minha opinião, o primeiro passo é um começando do zero, que no meu caso seria o curso Português Total. Uhum. É um curso, vamos dizer assim, que vai do início da matéria até o final, entendeu? O Português Total é exatamente preparado para quem está começando do zero. É o mais isso. Eu falo que ele não é básico porque o aluno não encontrará questões básicas no concurso público. Então, seria, de certa maneira, inadequado eu trabalhar num nível aquém do que a prova efetivamente vai cobrar. Mas ele é um curso que começa do zero. Ou seja, ainda que de primeiro o aluno não assimile 100% do conteúdo, 100% do que está ali é útil para que ele faça uma boa prova. Então, eu entendo que aquilo ali é um conteúdo útil para a compreensão da matéria, da estrutura linguística que é cobrada em uma prova de concurso público e com as abordagens das mais variadas bancas. Então, o aluno acaba tendo um direcionamento de como o CESP cobra, como a FCC cobra, VUNESP, Instituto da UCP, IBFC, ou seja, as organizadoras que são mais relevantes, Fundação Universo aí em Brasília, as organizadoras que são mais relevantes em certames, Instituto IADES, e ele vai conhecendo essas bancas, a maneira como o conteúdo é cobrado e tendo uma exposição, vamos dizer assim, linear da matéria. Sim. Começo lá com fonética, né? Como se o menino fizesse comigo os 13 anos de língua portuguesa, só que num período mais curto. Mas é mais ou menos isso. Eu até brinco, quando ele chega no 9º ano, eu falo, hoje você está liberado para tomar uma cerveja. Porque basicamente é isso, ele faz tudo de novo, num nível de profundidade compatível com o concurso público. Isso é muito importante a gente notar, né? Porque às vezes os alunos, o estudante, ele está tão preocupado com a pegada do concurso, mas ele esquece que se ele não tiver uma base, ele não consegue ir para esse nível. Né? Então, muitas vezes, é muito comum a gente encontrar estudantes que eles ficam frustrados porque eles pegam um curso que já vai direto ao ponto, que já vai mais objetivo. Por exemplo, ele está estudando para um concurso da Polícia Civil DF, que ele já praticamente sabe que vai ser o CESP, e ele já quer estudar só CESP, ele já quer focar nisso, e ele já quer focar mais na banca do que na aprendizagem, né? E está começando. E às vezes não funciona, né? Pode ser que para um ou outro, que é igual a gente falou, que já tem uma vivência diferente da língua portuguesa, dê certo. Mas para a maioria, o primeiro contato tem que ser um contato linear. Não pode ser um contato recortado por banca. Vamos dizer assim, o aluno não pode ficar recortado assim, isso é o que cai no CESP, é só isso que eu vou estudar. Existem lacunas naquele processo que muitas vezes não permitem que ele entenda a matéria que o CESP prioriza, porque ele não teve acesso ao todo. O conjunto da informação é muito importante. E eu estou adorando ouvir isso, porque você está retificando aí, chancelando, na verdade, o que eu sempre trabalho aqui com eles. E eu considero isso para qualquer disciplina, tá? Sim. Informática, faz um básico. Raciocínio lógico, faz um básico. Quando eu falo básico, não é em termos de conteúdo, vamos dizer assim, aquém do que se cobra na prova, mas é aquele básico que não tem como referência uma determinada banca ou um determinado concurso, e é um começando do zero que permite ao aluno alcançar níveis mais proficientes daquela disciplina. Isso. E aí já vai de acordo com a minha próxima pergunta aqui, que é sobre as bancas, né? Elas variam nessa cobrança, né, de conteúdo, de nível e complexidade. Então, o estudante que está começando do zero, beleza, vamos começar sem se preocupar com uma banca específica, vamos fazer o que você chamou aí de um estudo linear do português, né? E num segundo momento, aí ele começar a focar em uma determinada banca, é isso? Exatamente. E aí eu acho que também, assim, esse estudo linear, ele já permite ao aluno perceber onde é que ele tem mais dificuldade, onde ele tem que aprofundar mais, e aí ele também vai casar essa informação de onde eu preciso aprofundar com a minha banca cobra isso, ou aí eu não preciso tanto me preocupar com isso porque não é uma prioridade da minha organizadora. Sim. Então eu falo assim, o menino vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, sem saber verbo, é impossível se sair bem, porque
não há como. A FCC, por exemplo, de 20 questões, às vezes a gente pega provas que 6 são de verbo, cobrando esse conteúdo. Então, a gente sabe que num estudo linear, o aluno precisa aprofundar seus conhecimentos, se for o caso, para a FCC, em verbo. A ECESP, então, você obrigatoriamente precisa dominar Q e C. Esses articuladores são muito cobrados em prova. E já na FCC, eles são quase que negligenciados, quase não aparecem mesmo. Mas aí ele já tem aquela visão do todo da matéria. Né? E uma coisa que eu sempre trabalho com eles aqui é que dentro da metodologia a gente trabalha por ciclos de estudos, né? Porque a aprendizagem ela vai sendo feita por camadas. Então faz um estudo, que eu vejo que é um erro muito grande dos estudantes, que eles estudam a matéria uma vez e eles já querem estar dominando a matéria. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer com nada na nossa vida. Vamos imaginar o óbvio. Vai tirar carteira de motorista? Alguns tiram de primeira. Mas estatisticamente as pessoas tiram de terceira ou de quarta. E mesmo os que tiram de primeira precisaram, obviamente, às vezes, de mais do que as aulas indicadas como obrigatórias no processo de, vamos dizer assim, legislação para que a carteira seja obtida. Sim. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Às vezes ele já pegava o carro do pai lá com 16 anos, já com 19 ele já sabe tudo. E tem aquele que vai começar realmente do zero, né? Passou uma marcha na vida. Pois é, eu entendo o seguinte, o primeiro passo depois que o aluno já escolheu uma organizadora é se familiarizar com os conteúdos que essa organizadora prioriza. Lembrando-se de que o fato de ela priorizar alguns não significa que ela excluirá para sempre, eternamente, os demais. Perfeito. Eu já vi provas do CESP que cobraram figuras de linguagem. Vou dar 2 exemplos. A prova da Polícia Federal de 2015 e a prova do Instituto Rio Branco há 2 anos. Então, ambas cobraram figura de linguagem, que é um conteúdo que, basicamente, o CESP negligencia. Se você pegar 20 provas do CESP, a cada 20 você vai encontrar uma questão de figura de linguagem, do ponto de vista estatístico, né? Sim. Se você, por outro lado, pegar uma prova da IBFC, a cada 2 provas, ou seja, 50% de chance de cair no seu certame, você encontra uma questão de figura de linguagem. Então, eu falo que os conteúdos, eles devem ser separados em 2 categorias. Negligenciados pela banca, mas constantes no programa da prova. Sim. Então, cobra pouco, mas está ali. Pode ser que apareça. E os que são priorizados pela banca. E aí o aluno deve dedicar 80% da ênfase dele àqueles que são prioritários, mas não fazer, vamos dizer assim, aquele olho grosso, aquela vista grossa acerca desses conteúdos que caem menos. Porque automaticamente eles também terão potencial para desempatar os candidatos. Porque aquele candidato que acaba só fazendo provas completas, que não faz uma estrutura dinâmica de revisão do conteúdo, eu só estudo por provas completas. O que vai acontecer é que se a cada 20 provas só aparece uma vez, ele não estruturou o raciocínio dele para um conteúdo X. Negligenciou, tal como a banca geralmente faz, um conteúdo. Mas pode ser que ele apareça de maneira, vamos dizer assim, surpreendente na sua prova. E aí, nesse sentido, ele desempata muita gente. A gente sabe que um ponto, no caso de concurso, é a vida do menino, né? Não sei. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E é o que eu falo, que o estudante de alto desempenho ele tem que estar preparado. Então ele não fica nessa de estudar só o que cai, porque hoje é aquela velha mania de buscar a receita pronta, né? Só querer uma coisinha que foi feita ali. O CESP, eu vou ter que me matar de estudar, sei lá, interpretação, e aí esquece que o CESP às vezes pega umas questõezinhas de gramática. Muitas, concordância, pontuação, sempre cai no CESP. Se você pegar a prova da PF agora e da PRF, a da PRF, mais ou menos 80% do conteúdo foi gramatical, a da PF menos, uma prova mais homogênea e equilibrada, 50% texto, 50% gramática, PF. Mas PRF, 80% foi gramática. Olha, tá vendo, pessoal? Vamos falar um pouquinho das bancas aqui, então. Vamos pegar algumas principais. O pessoal está pedindo algumas aqui, e para a gente poder destacar um ponto para essas bancas. Eu vou atender aqui alguns pedidos que ocorreram muito. VUNESP. Né? VUNESP é uma banca que está super em alta, né? Hoje mesmo a gente tem a divulgação aí de concurso em Campinas, então realmente TJ, São Paulo, PM São Paulo, Secretaria de Educação, então muitas coisas aí acontecendo para a VUNESP. Eu considero uma banca fácil, então no escopo de prova ela é muito previsível, realmente, ela tem questões extremamente previsíveis,
30% da prova interpretação de texto, 70% desta prova gramática aplicada. Como que ela trabalha a gramática aplicada? Ela não gosta, por incrível que pareça, ao contrário da maioria das bancas, ela não gosta dos conteúdos de análise sintática. Então, ela se preocupa com a língua em uso. Ela não te pergunta, por exemplo, assim, esse termo é sujeito, esse termo é adjunta de nominal. Essa nomenclatura metalinguística não é muito a vibe da VUNESP, não é muito, mas em alguns programas da banca ela até aparece. Mas, por exemplo, se eu pegar editais que estão publicados, como da PM São Paulo e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a gente percebe que não incluem a parte de análise sintática. Então, essa parte de nomenclatura não cai. Por outro lado, 100% das provas da VUNESP trabalham pontuação, verbo e pronome, 100% das provas. Verbo em mais de uma questão, pronome em mais de uma questão também. É um conteúdo regular dentro da prova. As questões de pontuação, eu acho especialmente complicadas para o aluno pelo seguinte. Ela recorta a análise sintática. Ela fala assim, não cai análise sintática na sua prova. Portanto, você não precisa ter domínio de sujeito, aposto, vocativo. Mas ela vai lá e te pergunta assim, a vírgula foi usada com base na mesma justificativa em. Só que aí a justificativa é isolar oração subordinada adverbial anteposta principal. Ela não cobrou esse conteúdo de maneira direta, mas indiretamente era necessário que o aluno tivesse esse conhecimento para entender a matéria de pontuação. É a pontuação que eu acho que hoje é o grande gargalo da VUNESP quando o aluno faz um estudo específico saltando conteúdos, porque eles não estão previstos no edital. Realmente, assim, questão de nomenclatura, a banca não cobra. A gramática dela é em uso. Então, ela vai perguntar assim, qual frase que foi reestruturada de acordo com a norma culta? Qual frase que apresenta erro no emprego de pronome? Qual frase que apresenta erro no emprego de regência? No caso de verbo ainda, a transposição foi feita adequadamente da ativa para passiva. Esse tipo de cenário. Substituição pronominal. Em qual alternativa a expressão X que está destacada pode ser substituída corretamente pelo pronome lhe ou pelo pronome o. Então, ela tem uma gramática muito aplicada, muito previsível. É uma prova muito bem feita, que é outra coisa que a gente pode falar, porque num cenário com tantas provas também, diferentes, né, eu acho que ela é uma prova justa. Ela não inventa, né? Não inventa. Ótimo. A interpretação de texto é categórica, o que é, o que não é, não é. Cabe ao aluno ler com discernimento aquele texto. Poucas questões teóricas de interpretação de texto, ou seja, ela não prioriza figura de linguagem, ela não prioriza função textual, gênero, ela não dá ênfase a esses aspectos. Na interpretação de texto, ela vai trabalhar inferência simples, que é a interpretação adequada daquele texto em termos macroestruturais. Ela vai trabalhar vocabulário, que é sempre muito importante, e aí a dica da leitura com certeza muito preciosa, isso ela sempre trabalha, e vai trabalhar uma terceira coisa, que é conotação versus denotação. Qual o escopo de palavras que foi empregado naquele texto e se aquele escopo de palavras atende mais a um sentido dicionarizado ou se é um sentido figurado. Então, isso aí, vamos dizer assim, é basicamente o perfil da VUNESP. Sim. Uma prova justa, bem feita, bem calibrada para quem estudou. Então, o aluno que estudou, normalmente ele faz bonito, que oportuniza o aluno a ter alto desempenho, porque às vezes na FCC o aluno fala assim, poxa, mas eu estudo tanto sem dar um enunciado ali que eu não domino, ou a FCC inventa muita coisa. Mas a FCC é uma prova justa também, só que ela é num nível a mais, eu diria que ela é um D+, né, difícil a mais para o menino. Mas a interpretação de texto da FCC é um pouco mais elaborada, a VUNESP, ela é uma prova bem mensurada. Para aquele aluno que tem um desempenho em língua portuguesa estruturado, ele se sai bem, ele vai com tranquilidade. Ótimo. Pessoal, pegaram umas super dicas aí com relação à VUNESP. E vamos lá, coloca aí para mim qual banca que vocês querem. Já tá saindo muito aqui. FGV. Eu adoro a FGV. Eu acho que ela tem um perfil totalmente diferente de tudo que a gente imagina. Eu não posso falar que a prova é sempre bem feita, não. Ao contrário da VUNESP. Eles inventam muito, né? A FGV inventou.
ocasionalmente, eu olho e falo assim, Jesus, o que é essa questão? De onde eles tiraram isso? Mas ocasionalmente, eu também não posso falar que isso vamos dizer assim, uma constante na banca, não. A questão é que a FGV, ela prioriza outro tipo de conteúdo, ao contrário das demais organizadoras, ela está mais preocupada com a parte de morfologia. Então, as questões de grau são super comuns, como agora na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu tenho essa prova corrigida gratuitamente no canal do YouTube, que é bom que faz uma revisão geral para a FGV, e tenho também uma lista de dicas de tudo que a VUNESP cobra mais, que aí fica aí como conteúdo que está lá já disponível no canal do YouTube, professora Flávia Rita, para quem quiser assistir e ter uma noção, né? Mas a FGV, ela trabalha carga semântica de preposição. Enquanto todo mundo está caçando a conjunção, ela fala assim, não, conjunção não vou querer não, eu quero trabalhar carga semântica de preposição. Essa parte da flexão de grau, então ela opta muito por esse tipo de conteúdo, que é bem diferente, trabalha vários suportes enunciativos com argumentação, e isso traz uma certa dificuldade para o aluno, porque os textos da FGV são mais curtos, portanto, o aluno poderia supor que mais fáceis, Sim. Mas eles acabam tendo um nível de inferência altíssimo, e ela cobra questões muito detalhadas de interpretação. Ela adora trabalhar com charges, né? Ela trabalha num nível mais inferencial, a informação não está explícita e o aluno precisa decodificar aquela mensagem. Trabalha coisas ousadas como equivalência de ditado popular com outro suporte textual, que isso também é muito interessante. Usa algumas técnicas que a gente fala de intelecção de texto, pega 2 textos e vai analisar ali se a estruturação foi feita de maneira semelhante, faz algumas referências à linguagem utilizada nos 2 textos, como esses suportes se articulam. Então, ela realmente é uma banca diferenciada. Eu diria o seguinte, na VUNESP, a gente tem 30% de texto, na FGV é meio a meio, 50% texto e 50% gramática. Sendo que os 50% de textos da FGV não posso dizer a mesma coisa da VUNESP. Não, é tranquilo. O texto na VUNESP é tranquilo, mas na FGV é uma pedra no sapato do aluno, porque muitas vezes ele não consegue entender o nível de subjetividade que ela trabalha. Nada que com um treino sistemático o aluno não evolua, ele evolui. Mas não é uma prova que, como a VUNESP, permita ao aluno sempre gabaritar. Sim. Aluno preparado gabarita a VUNESP. Aluno preparado gabarita a FGV. Ora sim, ora não. Isso. Eu falo isso porque, de certa maneira, é uma forma de o aluno também entender que o problema não é dele. Sim. O problema é a estratégia de prova. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, igual agora no Ministério Público do Rio, foram 30 questões de português da VUNESP em 60 na prova, então metade da prova de português metade do concurso correspondeu à sua prova de português. Ou seja, eles não iam pegar leve. E a prova não estava simples, estava uma prova extremamente complexa, metade interpretação de texto, metade gramática, caiu grau, caiu concordância, caiu regência, carga semântica de preposição, emprego de sinais de pontuação, verbo, que não é tão comum, mas apareceu na prova. Então, a gente tem toda ali uma linha de conteúdos gramaticais que foi contemplado na prova, né? O que o aluno tem que avaliar é que aí já não é uma prova que normalmente todo mundo vai conseguir fechar. Sim. O que vai acontecer é você precisa ter alta performance do mesmo jeito, mas seu desempenho pode ficar em torno de 90%, 95%. Na VUNESP, não. Se você for com essa mentalidade de 90%, você vai tomar nota raqueta. E as pessoas que vão ser nomeadas vão gabaritar. Na FGV, isso não vai acontecer. As pessoas serão nomeadas, mesmo sem ter gabaritado a prova de português, porque ela não foi preparada para ser gabaritada. Sim. Ela foi uma prova que tinha, no mínimo, 2, 3 questões, cujo nível de subjetividade era tão alto que não permitiu a população geral que fez a prova ter esse desempenho macro satisfatório. Então, na VUNESP, você tem 100% de aproveitamento entre aqueles que são de fato nomeados, na maioria das vezes, ou acima de 90%, e na FGV você fica na casa dos 90% na maioria dos certames, tá? TJ Rio, 30 questões de português. Teve gente que foi nomeada fazendo 24 de português. Uau. Muito mas para o aluno entender. A dinâmica da prova é outra. Eu tenho que ficar feliz com 24? Lógico que não. Você tem que ficar feliz com 30. Você estuda para 30. Mas a prova, muitas vezes, não oportuniza esse resultado, mesmo para quem estudou, mesmo para quem dispõe de amplo conhecimento linguístico, por causa de características de formulação. E que eu nem diria que são sempre ruins.
são ousadas demais para o escopo de estudo que a maioria pratica, tá? Sim. Eu tenho um curso específico para a FGV. Por que ele tem que ser específico? Porque, infelizmente, a linguagem da FGV é própria. Ela vai lá e vai te cobrar assim, o que é um adjetivo objetivo? O que é um adjetivo subjetivo? E o que é um adjetivo restritivo? Nenhuma outra organizadora cobra isso. Ótimo. E como é importante, né, o estudante entender dessas peculiaridades, que senão realmente ele fica perdido. E aí teve até um estudante que colocou aqui, que eu já vou colocar essa pergunta, a gente vai falar mais de 2 bancas, o Alexandre, como se preparar para CESP, FCC e VUNESP ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Só isso. No meu caso, eu ia falar com ele, faz um português Gold, que eu trabalho questões das 3, e ainda trabalho de outras bancas. O Gold já é mais para quem está avançado, né? Eu falo que o Gold ele é para quem está mais avançado e quem precisa de desempenho mais alto. Eu não acho que um aluno, por exemplo, que vai fazer uma prova tipo Polícia Civil Minas, Polícia Civil Rio Grande do Sul, embora Rio Grande do Sul foram 30 questões de português para agente e 40 para delegado. Mas eu não acho que esse seja o perfil do aluno do Português Gold, tá? Sim. O perfil do aluno de Português Gold, carreiras fiscais, que geralmente o aluno encontra, às vezes, prova da FGV e prova da FCC. Um aluno que vai fazer, às vezes, uma Polícia Federal, que embora ele saiba que a banca dele é exclusivamente o CESP, ele entende que o número de questões é muito elevado na prova, são 26 questões de português, em média, de 26 a 30, dependendo do último certame. Então, ele consegue, vamos dizer assim, avaliar isso. Mas eu acho que um estudo combinado para FCC, CESP e FGV, ele pode ser assim. O aluno tem uma base teórica padrão, que pode ser um português total, começando de zero com qualquer outro professor, porque eu falo que isso também tem a ver com a afinidade que o aluno tem com o professor. Faz um começando do zero com qualquer professor, tira suas dúvidas, sistematiza esse conteúdo básico na sua cabeça. Beleza. Depois, você deveria procurar resolver pelo menos 200 a 300 questões supervisionadas. O que eu considero 200 a 300 questões supervisionadas? Legal. Você fez e observou a correção do professor, porque muitas vezes o aluno acerta sem ter noção de por que ele acertou. E isso aí acaba te dando um resultado, um falso positivo, né? Sim. Porque o aluno acerta uma vez e ele não consegue reproduzir o mesmo raciocínio. Ele acertou, às vezes, meio que por eliminação. Foi no rumo. Sorte, foi no rumo. Então, eu acredito que, assim, 200 a 300 questões supervisionadas são suficientes para abrir sua mente em termos de organizadora. E depois disso, você se compromete com você em fazer mais 200, 300 sozinho, porque não existe estudo sem autonomia. Por mais que eu seja uma boa professora, ou qualquer outro professor seja muito legal, eu tenho certeza e convicção de que 90% da aprovação vem do esforço individual. Aquele aluno que realmente se dedica, ele leva vantagem. Então, uma parte desse trabalho tem que ser do aluno, em sentar e realmente fazer questões sozinhos. Mas ele faz sozinho depois que ele já tem uma supervisão básica, né? Uhum. No caso do CESP e da FCC, ele pode usar um manual de questões comentadas para não ficar muito perdido, né? A FGV, eu não sei se algum professor tem questões comentadas da FGV em livro, eu não tenho, só do CESP e da FCC. Legal, que bacana. E, Alexandre, tomar um cuidado aí, porque misturar CESP, FCC e VUNESP apresenta, né? uma falta de foco. Porque eu não lembro de nenhum concurso, nenhuma área que esteja por vir aí que está misturando essas 3 bancas. E lembrar sempre... Eu tô imaginando que ele provavelmente faz carreiras fiscais. FCC e FGV fazem uma dobradinha muito em concursos de SS. E, de repente, esse aí é o foco dele. E algumas pequenas provas de fiscal são... VUNESP, ISS São Paulo, acho que são lugar, né? Então, toma cuidado com isso. E mesmo que você, no teu foco, você tenha aí várias bancas, tá bom? Que possam vir fazer os próximos concursos. Você não precisa também estudar tudo de uma vez. Veja qual que é a primeira que você vai estudar, né? O que está mais perto, entende? O que já foi autorizado, se já tem edital, não tem. E uma coisa que a Flávia Rita falou que é muito importante aqui é que o estudante ele primeiro precisa ter essa visão sistematizada da matéria. Enquanto você não entende o que a matéria é do começo, meio ao fim, e isso vale para todas as matérias, você não consegue, isso é o básico. Então não adianta você querer o intermediário com o avançado sem ter o básico.
O português é o mesmo. Ainda que seja o da FGV cobrado de uma forma muito diferente da FCC, é a mesma matéria. Exato. Então, se o aluno tem um bom domínio teórico, assimilar a abordagem da banca é fácil. O problema é quando o aluno quer aprender pela abordagem da banca. Isso é quase um milagre. Não vou falar que não acontece, não, porque, igual eu falei, tem nível, tem gente que realmente, vamos dizer assim, é acima da média, sai totalmente fora da curva, mas é menos possível. Exatamente. E outro ponto que ela falou que é muito importante é essa questão, gente, quando você resolve questões. Quando você resolve questões, você sabe, Flávia, que tem aluno que ele só corrige aqueles erros. E eu falo assim, não, você vai corrigir todas, mano. Porque às vezes você não acertou, você nem sabe por que você acertou. E quando é um item múltipla escolha, aí às vezes acontece por preguiça e às vezes por aquela afobação de terminar o estudo logo. Né, de querer, por exemplo, resolver muitas questões. Não adianta você resolver muitas questões, cara. Resolve poucas e com qualidade. Não é apenas quantidade, né? A gente tem que ter qualidade no estudo. E numa prova múltipla escolha, tem ali 4 itens, entenda por que se um é errado, entenda, se um é certo, entenda por que os outros são errados. Porque talvez esse errado seja o certo na próxima prova. Eu acredito que uma parte das questões, se feita de maneira orientada ou supervisionada, quer por um livro de questões comentadas ou quer por uma videoaula, por exemplo, ela dinamiza o estudo. Muito. No caso, por exemplo, da FCC, que tem muitas questões assim, assinale a alternativa correta em relação ao livre comentário sobre o texto. Normalmente, essas alternativas apresentam mais de um erro. E aí, o aluno, quando ele está fazendo para treino, ele identifica um erro. E pula, um erro e pula. E ele deixa de explorar outros potenciais erros que vão ser reproduzidos em provas futuras. Então, ele deixa de revisar esses conteúdos por meio da questão. Então, eu não acho que todo o estudo tem que ser supervisionado, porque, obviamente, isso não funciona. A gente sabe que videoaula, vamos dizer assim, entre aspas, perde-se muito tempo, o material comentado perde-se muito tempo, o estudo com autonomia, que é aquele que o menino senta e lê, e estuda e resume, ele é muito mais acelerado. Mas o menino, para chegar nesse nível, ele tem que ter passado por etapas anteriores que vão dar a ele essa autonomia que ele está pleiteando. Eu acho que é um pouco isso, né? Existe um caminho para você chegar a ser autônomo nos estudos. E o menino chega, ele já fez questões supervisionadas, ele reproduz o conteúdo, ele volta na anotação, ele chega assim. Com certeza. E vamos lá, próxima banca, então, sendo muito pedida aqui, com certeza, né? CESP. É uma linda, é uma banca linda. Eu sou apaixonado pelas provas do CESP, por exemplo, adorei fazer provas do CESP. Os 2 concursos que eu passei foram CESP, então... Pois é. Bom, vamos falar do perfil do CESP. Primeiro, é uma falácia supor que o CESP não cobra gramática. Até que enfim alguém falou isso. É uma falácia muito dolorosa. Às vezes difundida por alguns professores de português, mas aqui, eu provo para o menino que isso não existe. Você pega percentualmente as questões. Eu diria para o aluno que funciona assim. Todas as questões que contiverem referência de linha 9, linha 12, linha 26, linha 32, são de gramática. E você que eventualmente não está conseguindo perceber o conteúdo que está sendo explorado ali. Sim. E as questões que normalmente não trazem referência de linha, elas são normalmente de abordagem mais textual. Na abordagem textual, o CESP prioriza 3 conteúdos: conotação e denotação, tá? Sempre cai. Vamos dizer assim, sobre o tipo de linguagem adotado naquele texto, vocabulário, e eu costumo até brincar nas minhas aulas expositivas, eu falo, gente, já que no CESP pode pular, se for vocabulário, dependendo do caso, eu pulo. E eu pulo porque eu sou maduro o suficiente para entender o seguinte, que uma errada vai me custar muita coisa. Sim. E se você tem domínio de todas as demais, às vezes não vale a pena chutar vocabulário. Se você não sabe o que é faina, você não vai adivinhar no dia da prova, não adianta. Faina é trabalho, mas enfim. Tá lá assim, a faina abusiva de uns em detrimento de outros. Aí o CESP grifa e fala assim, faina. Aí ele coloca exploração. Não é trabalho, é o trabalho abusivo. Exploração tangencia, mas não é o recorte temático, e essa já foi uma questão que o CESP cobrou e deu o item, obviamente, como uma associação errada entre faina e exploração. Porque faina é trabalho. Ótimo. Então, eu acho difícil... E olha o vocabulário, né, novamente. É um
vocabulário mais pesado, que vai requerer leitura, muito texto filosófico, muito texto sobre democracia, política, sociologia. Então, o aluno tem que perceber que o escopo temático do CESP também é outro. Quer ver uma outra coisa? Ele gosta, às vezes, de textos literários e prioriza alguns autores. Você vai ver vários trechos do Machado de Assis no CESP. Várias provas, Romanceiro da Inconfidência, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, ou seja, ele não vai encontrar um meio simples de trabalhar a linguagem, não tem isso. Bom, na parte de texto, vocabulário, conotação e denotação e tipologias textuais. Então, ele está sempre perguntando para o aluno se o texto é expositivo, se o texto é dissertativo, injuntivo, narrativo. Toda essa abordagem é muito cobrada, né? Uhum. E aí, ele também vai cobrar inferência, se o menino leu e interpretou corretamente as ideias do texto. Que eu acho que aí, assim, pela falta de hábito de leitura, hoje as pessoas têm interpretado muito mal. E isso tem impactos danosos na prova, porque você fica ótimo em gramática, acerta tudo que é de gramática e vai lá e perde ponto em 3 de texto e vê o seu concurso aí saindo por entre os dedos e pela sua falta de percepção de compreensão mesmo textual. Até porque 3 no CESP significa 6. 6, né? Eu falo que e o CESP é a banca mais dolorosa, porque o menino às vezes sai com uma sensação boa. E quando ele confere, cada item é uma facada, porque muitas vezes ele acha mesmo, ele supõe que acertou, a prova é maldosa. Na parte de gramática, o CESP prioriza 6 conteúdos que eu falo assim, que sempre cai. Vozes verbais, só que ele não pergunta só assim, tá na ativa, tá na passiva? Uhum. Não. Ele cobra muito transposição entre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, o aluno supõe ser uma questão de gramática, porque ele pergunta assim, foi observado, pode ser, sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical, substituído por observou-se. Aí o menino olha e fala assim, foi observado, observou-se, gostou. Mas não se tratava de uma mera substituição. Você tinha uma equivalência entre passivas e você deveria levar em consideração aspectos como manutenção do tempo e do modo do verbo, se houve ou não desvio de colocação pronominal acerca dessa transposição. Então, ele sempre cobra vozes muito nesse escopo na área do verbo. A outra coisa que ele cobra é esses articuladores que em si sempre aparecem na prova, revezados, alternados, ou os dois na mesma prova. Nesse caso, ele pergunta o que é o que ou pergunta o que é o se. Ele fala assim, na linha 2, o se exerce função de partícula passivadora, por isso dá origem a uma frase na voz passiva. Ou ele vai falar assim, o articulador que é um pronome relativo, porque tem propriedades anafóricas e, nesse sentido, retoma o termo antecedente. Então, ele usa uma metalinguagem muito específica para isso. Sempre cai no CESP questões de análise sintática simples. Só que ele coloca um item só. Ele vai lá e pega uma frase do texto e fala assim, na linha 2, o termo, sei lá, xxx, exerce a mesma função sintática que o termo y na linha 22. Então, ele pega 2 termos do texto, associa esses termos e coloca ali um viés sintático para eles. Então, o terceiro conteúdo sempre cai na análise sintática. Um quarto conteúdo sempre é explorar pontuação. Não existe prova do CESP sem questão de pontuação. As questões de pontuação não são perguntando se a frase está certa ou errada. Na maioria das vezes ele pergunta se você pode suprimir uma vírgula sem comprometer o sentido. Essas questões estão muito ligadas à oração adjetiva explicativa e oração adjetiva restritiva. Quem fez provas recentes, tipo a BIM, PF, PRF, encontrou isso na prova, nas 3. Então, a gente sabe que isso realmente é bastante cobrado. E, às vezes, ela está cobrando um caso mais simples, uma vírgula antes do conector E, que pode ter sujeitos diferentes. Esse tipo de associação, assim, bastante cobrado em pontuação. E a abordagem do CESP está muito mais ligada a sentido ou justificativa de regra gramatical. Por que a vírgula foi empregada ou não? Substituição também. Posso trocar parênteses por travessões, parênteses por vírgula. Esse tipo de conteúdo hífen, né? Eles gostam. Coloca esse tipo de conteúdo mesmo, né? Uma quinta matéria, que geralmente no CESP aparece na forma de reescrita de frase, é concordância. Ele pega uma frase com o verbo haver e pede para reescrever a frase, por exemplo, com o verbo existir. Ele só não te sinaliza, olha a concordância. Ele não fala isso. Ele fala assim, a frase tal que inicia o texto poderia ser reescrita da seguinte forma, mantendo o sentido e a correção gramatical. Quando eu falo poderia ser reescrita da seguinte forma,
o que eu estou observando ali são aspectos diversos da gramática, podendo ser um erro de regência, um erro de crase, um erro de concordância, mas aí ele fica muito focado em 3 pilares: concordância, que a gente já falou, regência e crase, que também aparecem com uma certa, vamos dizer assim, frequência em prova, tá? Então, nessas de reescrita, esse pilar da concordância, da regência e da crase é bastante cobrado, com certeza faz muito sentido estudar isso. E eu diria que um 6º conteúdo muito cobrado é conector. Então, ele está lá perguntando, posso trocar o embora por apesar de? Por exemplo, embora esses 2 conectores sejam semanticamente equivalentes, eles, numa questão de substituição, de serem intercambiados na frase, dificilmente vai ser possível, porque vão requerer adaptações no verbo. E se o CESP não trouxer explicitamente que o verbo deve ser adaptado, o item tem que ser considerado errado, né? Então, o CESP ele tem uma abordagem gramatical muito sistematizada e uma abordagem textual também muito sistematizada. Eu não acho que é a prova mais difícil do momento. Eu diria que esse título eu daria a FCC. Assim, pelo menos nas provas de analista, a FCC ela acaba tendo um rigor, a matéria para o menino estudar é maior. Sim. Eu não acho que é a prova mais difícil. Eu acho que é a prova que te permite inferir menos. Como ela é de certo e errado na sua grande maioria, né? Porque Sim. o CESP também faz provas de múltipla escolha. Como ela é uma prova de certo e errado, o seu nível de insegurança é maior. Logo, você tem que ter um domínio mais assertivo do tema. Você não pode ficar naquela assim, sei médio. E na prova da FCC, embora ela tenha um escopo mais complicado, muitas vezes, você às vezes acerta por eliminação. Você fala, esse não é, então é esse. Então isso aí é que dá ao CESP, vamos dizer assim, esse título de vilão. Porque você não tem chances de errar. Ele você faz o jogo emocional, não tem jeito. Isso. Você tem que saber ou saber. E no português, o aluno só está autorizado a deixar em branco questão de vocabulário, porque o resto é possível saber. É possível dominar. A parte de gramática toda, a parte de texto, sistematizando direitinho, dá para saber. Vocabulário, cuidado para você não ser surpreendido pelo seu ego. Eu acho que é. Né? Eu acho que é. E às vezes aquilo ali doeu um ponto que vai causar, vamos dizer assim, muito impacto na sua classificação. Tá? Uma que eles sempre fazem não, mas pelo contexto eu acho que tá certo. É isso, pelo contexto não existe. Ou você domina o vocabulário ou você não domina. Ótimo. Aí a Tailane colocou aqui, quantas horas líquidas estudar português para quem tem dificuldade? Tayane, eu sempre sigo uma regra aqui para qualquer matéria. Você tem dificuldade em uma matéria, está começando, pelo menos 8 horas por semana, que pode ser dividido em vários dias, tá bom? Mas quanto mais, melhor. Eu gosto muito de fazer aqui com meus alunos, quando eles estão com dificuldade em uma matéria, dá um gás uma matéria. Você estuda 12 horas aquela matéria na semana, você coloca português 2 horas todo dia para você praticar, que aí você já consegue entrar em contato com a matéria ali todo dia, e isso dá um reforço, não dá, Flávia? Eu acho que sim, eu acho que é por aí mesmo. E acho que aluno, às vezes, tem que usar recursos variados. Por exemplo, assim, Flávia, eu acho muito enfadonho, às vezes, fazer só questões, ou só ler, ou só assistir vídeos. Distribui essas 8 horas em suportes diferentes, e no caso de vídeos, se a pessoa estiver só revendo o vídeo, ela de repente pode otimizar o tempo vendo o vídeo numa versão mais acelerada, porque é uma forma de você ir memorizando. Eu brinco e falo assim, tem dificuldade na matéria? Vai correr? Vai me escutando. Que custa? Minha voz é razoável, porque a pessoa vai tomando um pouco de gosto, ela vai se acostumando, inclusive. Isso. Na primeira vez que você escuta, você fala, não entendi nada, da segunda você já entendeu um pouquinho, e quando você, vamos dizer assim, se perceber diferente, você vai falar assim, olha, agora eu sei separar uma partícula passivadora de um índice de determinação do sujeito. E na hora que você adquire essa consciência, você acaba tendo mais prazer em estudar. Então, forçar esse início para quem tem dificuldade é muito importante. Concordo plenamente. Aumentar aí o número de horas dentro da sua disponibilidade de tempo, obviamente, e diversificar o suporte mesmo, né? Batalhar aí para ver aquele suporte que, vamos dizer assim, traz mais resultado para você, com o qual você tenha mais afinidade. Isso pode ser muito legal. Show de bola. E eu sempre gosto de falar que cada matéria é uma língua estrangeira. Então você tem que se acostumar com ela, mesmo quando você vai para fora, vai lá para a China, você vai estranhar, você vai achar que tá todo mundo falando igual. Daqui 5 dias lá você já vai começar a distinguir alguns sons, que é o processo de evolução humana.
né, que a gente começou a trabalhar essa distinção dos sons e as matérias, pegar o vocabulário das matérias e por aí em diante. Então, segue essa dica aí, Tailane. Aproveitando aqui que o Jansen, ele colocou aqui, dominar a morfologia primeiro antes de avançar para outros tópicos. E aí? Eu acho que ele está totalmente certo. A morfologia, o próprio nome já fala, é a estrutura da língua, é a fundamentação linguística. Se você não domina bem as estruturas morfológicas, avançar para uma morfossintaxe é muito complicado, né? O aluno ele tem que ter um domínio ali das classes gramaticais, saber em que posições cada classe gramatical pode figurar ou não. Então, o aluno já tem essa noção estrutural. Olha, um advérbio vai corresponder sintaticamente a uma adjunta adverbial, uma locução é feita de mais termos, então vai ser sempre uma expressão e não uma palavra só, e ele vai entendendo um pouco dessa logística estrutural da língua, dessa dinâmica da morfologia para poder avançar para conteúdo de análise sintática. Eu acho que faz todo sentido. Às vezes o cara ele tem dificuldade, sei lá, você falou em locução adverbial, mas você bota o advérbio na frente dele, ele não sabe dizer se aquela palavra é um advérbio ou não. Pois é. Assim, eu quero responder as questões intermediárias avançadas, mas eu não sei o básico. Eu acho que se o aluno entender que são etapas, é aquela coisa. Eu, por exemplo, estou numa vibe que eu preciso emagrecer 10 quilos, mas eu sei que para eu emagrecer 10 quilos, eu preciso emagrecer 1 primeiro. Exatamente. Né? Eu não vou dormir um dia e acordar 10 quilos mais magro, isso não vai acontecer. Né? Eu estou no processo do aluno, estou precisando fazer coach, tá? Vamos lá, vamos agendar aqui para Flávia, vocês vão ver. Mas vamos combinar que eu já identifiquei o meu problema. Eu queria acordar 10 quilos mais magro, mas eu já sei que não é possível. Da mesma forma que provavelmente não é possível o aluno acordar e falar assim, hoje eu domino uma prova de língua portuguesa sem ter feito nada antes. Então, obviamente, deve existir uma ação precípua nesse processo e eu tenho que começar perdendo 100 gramas, depois 1 quilo, depois 2, depois 3, e pode ser que lá no finalzinho fique mais difícil, que é o que acontece muitas vezes com o aluno. Ele chega ali naquele nível de 80%, 90%, ele fala, mas o 100 não vem. Ele não vem porque ele é mais difícil, é como num processo de emagrecimento. Sim. Essa gordurinha aí, depois que você já adquiriu o macro, ela é mais complicada, por quê? Porque você está pegando refinamento de banca, uma abordagem, e aí fica realmente mais complicado. Ótimo. E aí, ó, eu já vou dar uma dica aqui fundamental para Flávia, que está querendo emagrecer. Eu tô vendo assim, ó, o professor tá todo em forma. Tá. Jesus não precisa amado, perder, não precisa perder. Vamos eliminar. Porque o perder isso. Você acha depois. Verdade. Eu vou até anotar isso porque eu quero eliminar, porque eu não quero achar nunca mais. Português, técnico e analista. Existe alguma forma diferente na hora de estudar isso? Ou a pessoa que vai fazer, às vezes, o teu curso de português total, ele consegue, ele precisa fazer alguma diferenciação ou não? Como é que é isso? Vamos primeiro estudar o histórico das provas de técnico e de analista, tá? Historicamente, as notas de técnico em língua portuguesa são mais altas que as notas de analista. Então, eu falo que às vezes a gente acha que é mais fácil passar num concurso de técnico do que em um de analista. Se a gente sentasse para estudar isso, pesquisar estatisticamente o número de candidatos por vaga e o percentual de acerto desses candidatos, nós teríamos o impacto de perceber que é mais fácil passar numa prova de analista do que em uma de técnico. Isso não é vamos dizer assim, um posicionamento da Flávia, isso é Sim. um estudo. Então, são pesquisas que apontam que as provas de analista, elas têm um percentual de acerto menor para que o aluno tenha a redação corrigida e um percentual de acerto menor no escopo e um nível de concorrência por vaga também inferior, tá? Isso não quer dizer que é fácil. Sim. De jeito nenhum. Mas quer dizer que as provas de técnico, embora possam ser um pouco mais fáceis, vão requerer um desempenho maior. E as provas de analista, embora sejam um pouco mais difíceis, vão permitir um desempenho um pouquinho menor, né? Então, isso vai acontecer. De uma maneira geral, uma banca tipo a FCC, ela tem provas de técnico e de analista muito próximas. Uma banca tipo CESP diferencia melhor. A prova de analista já é um pouco mais afastada das de técnico. E mais interpretativa, né?
mais interpretativa e os itens mais longos. Na prova de técnico, você vê itens em média de 2 linhas e nas provas de analista, em média de 3 a 6 linhas. Então, isso também já faz uma diferença para interpretar, tá? Uma prova tipo a FGV, eu diria que a de técnica e de analista são idênticas. VUNESP, técnica e analista muito próximas. A de analista com um pouquinho mais de gramática do que a de técnico, mas acabam sendo muito próximas, tá? Então, eu diria que a maior diferenciação está no CESP. No caso da FCC, essa diferenciação é compensada pela necessidade de desempenho. O desempenho do analista pode ser um pouquinho menor e o do técnico ele não tem vez se não conseguir fechar a prova. Não tem vez mesmo, infelizmente. E muitos certames de técnico hoje também trazem a redação para diferenciar, haja vista agora o TRF4 e outros tantos, né, que fazem isso. Então, eu imagino o seguinte, o estudo é o mesmo. O que o aluno precisa priorizar é questões com o nível de dificuldade que ele vai encontrar. Vou fazer provas de técnico, vou estudar as provas de técnico e as de analista. Por quê? Porque eu tenho que estudar sempre um pouquinho para mais, que a banca pode ficar um pouquinho mais malvada. Não, vou fazer provas de analista. Eu vou focar nas provas de analista e vou buscar pelo menos uns 20% do meu estudo de provas de outras organizadoras que possam ter um perfil um pouco mais avançado que a minha. Eu costumo dizer que é o seguinte, o menino vai fazer FCC, faz 20% de analista do CESP. Vai fazer CESP, 20% de analista da FCC. Porque se a banca imitar a coleguinha, se ela resolver pegar um tipo de questão que não era bem padrão, mas acabou caindo, você não cai em pegadinhas. Muita gente costuma falar, muitos alunos costumam falar assim, a banca mudou de perfil. Isso na sua cabeça, porque você deu um perfil para a banca, né? Então, é a mesma coisa. A gente é que acabou atribuindo um perfil para a banca. Ela tem apenas a obrigatoriedade de cumprir aquilo que está no seu edital. O jeito de cobrar pode variar. E eu costumo falar uma outra coisa. Na última prova, ela não cobrou isso, Flávia. Na última prova, ela não cobrou. Eu falei, mas quem falou que ela é obrigada a repetir? Então, eu sempre falo com o aluno que esse acerto de contas, ele tem que levar em consideração um pouquinho de outras bancas ou de outro perfil de questão para permitir que ele não fique refém do tal do perfil da banca, que pode ser alterado a qualquer momento, né? Não São existe tantas variáveis, né? Às vezes um concurso que não era concorrido, agora ficou muito concorrido. Então a banca vai ter que subir o nível daquela prova, senão todo mundo passa, e aí? Exatamente, E eu acho que eles dosam isso tão bem, é muito interessante, que eu falo assim, imagina um certame tipo a FCC, TRF4, eles querem corrigir X redações para técnico. E aí, se todo mundo gabaritasse a prova, eles não poderiam, empatou a nota, vai ter a redação corrigida. Nunca acontece. Vocês já pensaram nisso? Nunca aconteceu. Exatamente. Quer dizer, essa prova, ela não oportuniza todo mundo gabaritar. Ela não oportuniza sequer todas as pessoas que terão a redação corrigida gabaritar. Então, isso não vai acontecer. Não aconteceu historicamente até hoje, não vai acontecer mais. E os estudantes esquecem, né, que da mesma forma como nós estamos do lado de cá, buscando aprovar a organizadora tá do lado de lá. A gente tá do lado de cá falando, vamos gabaritar. A organizadora tá... não, vocês não vão. Outro dia aconteceu um fato inusitadíssimo, muito interessante, numa prova para fiscal municipal de Betim, aqui em Minas, uma banca que chama Fundep, usou um post que eu coloquei no Facebook e me deu até os créditos, professora Flávia Rita, para fazer as questões. Aí eu falei assim, gente, que coisa mais complicada. A banca segue as dicas. Logo ela tá olhando e pensando assim, essa mulher deu isso, não vou cobrar isso na prova, não. Ela falou para vocês estudarem isso aqui no aulão, não vai ter nenhuma questão disso na prova. Eu pensei nisso, eu falei assim, gente, se ela pegou um post e colocou na prova, tudo bem que ela me deu os créditos, mas ao mesmo tempo, ela pode estar de olho ali, falando assim, não vou cobrar nada que essa mulher falou. Quem faz a prova falou assim, não, me revoltei agora, porque não vai acertar. E foi muito legal eles terem usado, né, vamos dizer assim, um suporte textual nosso no post, né? Show de bola. E ó, eu vou assumir o meu papel aqui, eu vou puxar a orelha da outra Flávia, que é a estudante, que ela que perguntou a respeito das aulas ao vivo, né? Ela falou assim, ao vivo, por favor, online direto do site, ia ser lindo, assim consigo manter a rotina por causa da obrigatoriedade. E Flávia, você sabe que é exatamente isso o motivo que os estudantes não cumprem a sua rotina, por causa exatamente dessa obrigatoriedade. É como se você transferisse a sua responsabilidade agora para a Flávia Rita e falasse, olha, você bota a aula ao vivo que é assim, eu vou cumprir o meu horário. Por isso que é importante o quê?
Primeira coisa antes de começar a estudar, montar o teu planejamento, organizar a tua rotina de estudos, e você não colocar isso como obrigatoriedade, é assim como um compromisso de você, você com você mesma para atingir a tua meta. Muito bem. E para a gente finalizar, eu deixei um assunto muito interessante aqui, a gente já deu uma pincelada, mas a questão de interpretação de texto. A gente encontra muitos estudantes falando assim, Alessandra, mas eu não consigo acertar as questões de interpretação de texto. Me dá um bloqueio, como é que eu faço? Bom, que caminho que esse estudante que tem muita dificuldade em interpretação de texto, Flávia, ele deve seguir? Bom, eu diria que a interpretação de texto ela é feita de vários fatores. O primeiro, a capacidade de leitura mesmo. Existem pessoas que não trabalharam a sua capacidade de leitura. A capacidade de leitura ela é feita de conhecimento do tema. Então, a pessoa, para ler, ela precisa ter o mínimo de compreensão acerca daquele assunto e como aquele assunto é projetado dentro do mundo. Então, começa por aí. O segundo aspecto necessário para a capacidade de leitura é o entendimento do gênero textual. É um suporte textual de ironia? É um suporte textual de crítica? Esse texto é jornalístico, é literário? Como é que eu tenho que receber esse texto? Eu tenho que recebê-lo em sentido conotativo ou denotativo? Eu estou observando a fonte do texto para ter uma noção acerca disso? Ou eu sequer sei que texto tem fonte, né? Olha, ele fala assim, nossa, Flávia, mas eu estou tão desesperado que eu esqueci até de olhar isso. Olha a importância, olha a importância. Eu falo que o início de qualquer leitura se projeta na fonte, porque aquele texto ele pode estar afastado temporalmente da data de prova. Ele pode ter sido um texto publicado 10 anos antes, e aí você, para interpretar adequadamente, tem que entender o momento que estava sendo vivenciado e assim. Então, o suporte do texto é muito importante, o gênero textual, né? Onde ele foi publicado, qual é a intencionalidade daquele texto, se eu disponho de habilidade de leitura, vocabulário, velocidade, ritmo, capacidade de interpretar mesmo do ponto de vista sintático. E eu falo que uma quarta coisa que faz muita diferença na interpretação de texto é o afastamento do conteúdo. Uau. Você não interpreta usando a sua opinião de mundo, você interpreta utilizando o que está escrito e as inferências possíveis acerca do que está de fato escrito. Então, a gente acaba se aproximando tão intimamente do texto, tomando-o como nosso, né, que extrapola a interpretação do texto. Então, conhecer esses limites entre o que é a sua opinião acerca do tema e o que realmente está sendo retratado no tema é muito importante. Sensacional que você falou, até porque eu estou montando aqui, vou dar um spoiler de um futuro curso que eu vou lançar, que vai ser um curso de interpretação de texto focado justamente no estudante saber separar essa interpretação, fazer esse trabalho mental, porque as pessoas elas se envolvem demais com o texto, elas querem dar opinião sobre o texto. Quase escreve um parágrafo. Elas querem brigar com o texto, né? Em vez de estar ali preocupado em fazer a interpretação, elas querem fazer isso. Se afastar um pouco desse vamos dizer assim, cenário textual e inferir apenas aquilo que ele possibilita e não o que você, na sua subjetividade indivíduo, atribui ao texto, né? Eu acho que isso aí é um ponto e acho que esse curso vai fazer sucesso. Porque a maioria, que eu percebi, é justamente isso. Eles querem responder o que eles acham e não o que a banca quer. E o pior é que o que eles acham está lá na primeira alternativa, está lá na letra A. Exatamente. Isso então, o senso comum é muito previsível. Isso então, vale assim, para todas as matérias. Eles fazem isso na interpretação do constitucional, na interpretação, né? Por exemplo, eu sou formado em administração, já dei aula de administração, e os alunos eles falam, Alessandra, eu tenho muita dificuldade em administração e gestão de pessoas. E quando você vai ver, é interpretação de texto. Quando eu ensino os alunos a fazer resumo, uma das coisas que eu ensino eles a fazerem, a identificar palavras-chave, eu falo, a dificuldade que vocês têm de fazer resumo, às vezes não é fazer o resumo, é porque você não sabe, né? Às vezes você olha para o texto e não sabe identificar quais são os substantivos, quais são os verbos, que são essas palavras-chave que você vai utilizar no teu resumo. Eu acho que isso é muito interessante, porque entra até na dica que o menino tinha falado aí. Faz sentido estudar morfologia, vamos dizer assim, conhecer a estrutura da língua, até para entender que a carga de sentido está associada
prioritariamente aos substantivos. Então, quando o aluno vai fazer um resumo, ele precisa selecionar os substantivos que compõem aquele texto, ele precisa pegar a coluninha dos adjetivos para saber que ela mostra o ponto de vista enunciativo, ou seja, se houver uma opinião do autor, ela vai estar marcada por adjetivos em sua maioria, pode ser que seja em algum verbo ou advérbio, mas é prioritariamente também na categoria dos adjetivos, e marcar a sequência temporal ou cronológica do texto a partir dos verbos. Entender muito isso facilita demais na composição de um resumo. Exatamente. Igual agora eu lancei recentemente um curso de como estudar lei seca. E a dificuldade que os estudantes têm também de estudar lei seca é de fazer a interpretação da lei. E eu ensino eles, por exemplo, a prestarem atenção em coisas como, se você vê aqui na lei, ele tem um aposto, né, um explicativo e tudo, você vai entender que isso aqui é uma complementação da regra, mas não é a regra, não vai ser a regra, você pode ficar tranquilo com isso aqui. Possivelmente não é isso que será objeto da questão. Não é isso que ela vai cobrar exatamente. A maioria das questões elas vão ser cobradas em cima exatamente ou da regra, né, do tema, que eu chamo de separa o tema, regra e exceção. Tá aqui. Se você souber essas três coisas, você vai conseguir acertar a questão mesmo que ela cobre a literariedade da lei seca. Muito bom, show de bola. Flávio, antes da gente fechar aqui, você quer deixar mais algum, quer complementar com alguma questão que eu não perguntei, com o que o pessoal perguntou? Não, eu acho que eu queria só complementar dizendo para ninguém desistir do próprio sonho, porque sonhar, vamos dizer assim, é super possível e realizar depende de esforço, né? Eu acho que a gente às vezes esquece que para ter êxito em qualquer projeto de médio e longo prazo, e eu acredito que o concurso seja bem isso, um projeto de médio e longo prazo que vai trazer muitos benefícios para a vida de qualquer um, e também para a vida da sociedade no geral, porque a gente não pode esquecer que o servidor é aquele que dá uma contrapartida justa e necessária para a sociedade. O Brasil é um país pobre que precisa de bons servidores, então eles muitas vezes oferecem todos os aparatos e serviços que a sociedade precisa. Eu acho que o aluno não desistir de si mesmo é o conselho que eu poderia dar nesse universo. E se quiser seguir o canal, assistir a aulas de português, é o que eu posso fazer para contribuir aí ao longo dessa caminhada. Show de bola. Lembrando que o site da Flávia Rita é flaviarita.com, né? E o canal é /Flávia Rita, é isso, né? Isso, /Flávia Rita. No Instagram? No Instagram, Professora Flávia Rita. No YouTube também é /Professora Flávia Rita. Tudo Professora Flávia Rita. Face, Instagram, YouTube, tudo Professora Flávia Rita. E o site, Flávia Rita, sem o professora. Show de bola. Vários comentários aqui, gente. Não dá para ler tudo. A gente já manteve a média aí de mais de 100 espectadores simultâneos. Foi sensacional a live. Galera falando top demais esse encontro. Alessandro e Flávia Rita aqui, igual aprendizagem garantida. Que bacana. Muito obrigado. E, Flávia, você está sempre convidada aqui, esse canal está aberto para você. Alessandro, da mesma forma, meu canal também, minhas redes, fica o convite para você participar de uma live no Instagram com a gente também, dar dicas de tudo. Eu acho que é legal também. O aluno, ele é muito carente nesse processo de uma orientação séria, porque muitas vezes eu vejo algumas orientações que eu falo assim, gente, eu não posso compactuar com uma coisa dessas. Outro dia eu vi uma dica assim, não leia o texto todo, leia só o último parágrafo. Eu falei, gente... Mata meu coração. Isso é ilógico. O problema é que muitas vezes, na ânsia de ser bem-sucedido, os alunos se iludem com o fato de que o processo pode ser simples. Não vai ser. Não vai ser simples. Vai requerer esforço, vai requerer orientação, dedicação, vai requerer um pouco de tempo, um pouco de investimento financeiro, um tantão de investimento emocional. Eu diria que nesse percurso todo, o maior desgaste do aluno é emocional, a pressão externa e interna, porque a gente se cobra quando não tem o resultado que estava esperando. Então, eu acho que assim, você é uma pessoa super credenciada para ajudar esse aluno a manter o ritmo e a performance a partir de um estudo orientado e sério, pautado no conhecimento, não pautado em uma fórmula mágica. Exatamente. Né? Eu sempre falo com ele, gente, não tem fórmula mágica. Não tem atalho, não me venha querer atalho, entendeu? Achar que você vai estudar 50% do edital e vai passar. Como chutar certo? Eu falo, gente, chutar certo não faz ninguém ter um nome na lista dos nomeados, não.
estudar 50% do edital e não sei o que, você só tem que estudar por questões, aí o cara nunca estudou na vida, aí você vai botar milhares de questões lá de língua portuguesa e vai ficar totalmente boiando, sem saber fazer nada. É claro que eu acredito que esses métodos possam funcionar especificamente para um ou outro, porque sempre existem exceções, mas, em regra, quando eu entrevisto um aluno, a gente tem muito aqui entrevista com aluno, eu almoço com muito aluno aprovado, e a gente conversa com ele, o caminho foi o mais básico possível, foi um caminho de dor, sofrimento, muito estudo, muito esforço, alguma renúncia, alguns momentos em que ele pensou em desistir, outros que ele falou assim, gente, isso não é para mim, e no terceiro que ele recuperou a dignidade, falou, se eu quero, eu tenho que fazer por mim mesmo, exatamente. E aí fez acontecer. E é exatamente isso, é um estudante, coisa que eu sempre trabalho com eles. O professor vai te ajudar, o coach vai te ajudar, mas a tua aprovação depende única e exclusivamente de você. É ter o conhecimento, né? Ter o que aí, no caso, a Flávia trabalha aqui com vocês, ensinando a língua portuguesa da melhor forma possível. Tem o mindset, que é uma coisa que vocês encontram muito aqui no meu canal, para poder trabalhar essa mudança de mentalidade. E tem o terceiro componente, que é a ação. E esse é 100% de vocês. Responsabilidade do indivíduo, né? Exatamente. Igual a Flávia para emagrecer, a única responsabilidade que eu tenho é fechar a boca. Né? E a segunda é fazer atividade física. E a terceira é manter isso por um longo período. Tá vendo? Eu sei, o negócio é praticar. Colocar em ação é difícil. Né? Vamos dizer assim, mudar a mentalidade sem ação não adianta nada. Exatamente. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Alessandro. Parabéns pelo trabalho, sucesso nessa empreitada de ajudar tantas pessoas a transformarem a sua vida e reforçando aí a minha visão sobre o servidor. O servidor é hoje um agente essencial na nossa sociedade, um país pobre que requer pessoas para prestar serviço para outras pessoas. Então, toda a minha valorização e minha gratidão aos servidores que estão no nosso país. Eu estudei em escola pública a vida toda, então eu sei da importância que esses servidores tiveram na minha vida para me transformar na pessoa que eu sou. Com certeza. Eu fui servidor público, né? Em 2012 eu saí para me dedicar aqui integralmente a esse trabalho e já estive lá dentro. E a gente vê realmente isso, né? São cada um de vocês que estão aí assistindo a live hoje, que daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, vocês que vão estar lá servindo a gente e contribuindo para um Brasil melhor, porque afinal de tudo é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Então, obrigado, muito obrigado para quem participou. Lembrando que quem chegou agora, essa live ela vai ficar disponível aí para vocês assistirem, revisarem, anotarem as dicas ali de cada banca e as valiosas dicas que a Flávia Rita deu.